Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos esta pesca milagrosa, mas nós temos alguns elementos no texto que nos ajudam a refletir sobre o conteúdo, os ensinamentos que o próprio texto traz a cada um de nós. Primeiramente, nós vemos que Jesus Cristo, ele escolhe uma barca para anunciar a boa nova do Evangelho, que é a barca de Pedro. E o evangelista, ele ressalta essa realidade, porque a barca de Pedro significa a fé de Pedro, que é a fé da igreja. A barca de Pedro, onde Jesus Cristo anuncia, onde ele ensina, é justamente a igreja que tem essa grande missão de anunciar, de esclarecer, de denunciar muitas vezes. E esse simbolismo, ele é importante porque a igreja é aquela que é a depositária do depósito da fé, aquela que foi escolhida por Cristo e fundada pelo próprio Cristo para guardar a verdade da doutrina, a verdade do Evangelho, o entendimento das Sagradas Escrituras. E é claro, para cuidar e resguardar aquilo que são as verdades de fé fundamentais para cada um de nós. Por isso que da barca de Pedro, Jesus Cristo ensina. Depois, o texto sagrado nos traz mais alguns elementos interessantes, porque Jesus vai ali pedir para que aqueles discípulos possam ir para as águas mais profundas. Aqui, esse ir para as águas mais profundas significa sair do lugar da segurança, porque o anúncio do Evangelho é justamente isso: desapegar-se das seguranças para ir anunciar
àqueles que nós não conhecemos, aqueles que realmente necessitam da salvação, aqueles que precisam de Cristo como o único e verdadeiro caminho de suas vidas. Depois nós vemos que Jesus Cristo, após pedir para ir para as águas mais profundas, ele vai dizer algo interessante que também nos faz refletir sobre aquilo que é o chamado dele para a nossa vida. Porque se sair para ir para as águas mais profundas, se isso significa sair das seguranças, do lugar de conforto, sair daquele lugar onde nós temos domínio e segurança, lançar as redes significa evangelizar todos esses que nós encontramos. Porque veja que o texto sagrado ele traz uma sequência de pequenas coisas que vão acontecendo dentro do texto, que nos levam a fazer uma bela e profunda reflexão sobre aquilo que é o significado da obra de evangelização. Porque Jesus ele pede para ir para as águas mais profundas e depois lançar as redes para a pesca. Veja que esses homens eles tinham trabalhado a noite inteira, mas Pedro ele vai dizer algo muito importante, que é aquilo que é a base e o fundamento de toda a obra que nós fazemos. E Pedro vai dizer: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Aqui nós temos algo fundamental. Quando Pedro diz em atenção à sua palavra, ou seja, isso significa que Pedro ele se abriu a fazer a vontade de Deus, que se manifesta no próprio Cristo. Assim nós devemos viver a nossa vida, porque nós somos instrumentos de evangelização, instrumentos de anúncio do Sagrado Evangelho. E quanto mais nós nos abrirmos a essa experiência de anúncio do Sagrado Evangelho, mais nós vamos percebendo e experimentando a obra de Deus que acontece na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar unidos à igreja. Precisamos cada vez mais em nossa vida sairmos das nossas seguranças para que possamos lançar a rede, não segundo a nossa vontade, o nosso jeito ou a nossa forma, mas segundo a vontade do próprio Deus. Por isso que precisamos estar atento à palavra de Cristo, que nos chama, que nos envia, que nos manda evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.